Vestibulando Salveninzeiro, professor Heitor Ferreira trazendo para você uma aula sobre repertório para redação. É isso mesmo, você que está aí estudando no ano de 2020, nós temos que pensar muito nas transições e nas mudanças que a pandemia do coronavírus trouxe para a nossa realidade. Nesta aula de repertório para redação, nós vamos pensar na seguinte perspectiva. Vamos trabalhar aqui o eixo de tecnologia com ênfase na seguinte temática: o mundo do trabalho. Bom, vestibulando, Elenzeiro, muita atenção, tá? Estamos pensando aqui numa perspectiva bem interessante, que é a tecnologia no século XX e os reflexos no universo do mundo do trabalho. Para a gente começar a pensar nisso, vamos fazer uma primeira reflexão, tá? Qual é a reflexão? Qual é o nosso cenário? Tá? O nosso cenário atual, hoje, dia 19 de maio de 2020, o nosso cenário atual é de uma pandemia, tá? Detalhe, a pandemia está mudando o panorama do país. Algumas regiões já estão com lockdown, outras estão com isolamento. E aí, quando eu penso nesse cenário, e aí a gente começa a refletir sobre o universo do trabalho, vamos destacar aqui dois elementos primordiais. Quais são eles? Elemento 1. A pandemia fez com que houvesse o crescimento do home office. Legal. O home office cresceu no Brasil. Além disso, nós temos aí o trabalho remoto na mesma perspectiva. Então, muitas pessoas estão trabalhando de casa, muitas pessoas estão trabalhando de forma remota. Tá, beleza, professor, mas e aí? O que isso vai inferir? O que isso vai promover de alteração, de mudança no cenário da tecnologia e do universo do trabalho? Cara, aí eu começo a pensar algumas coisas. Nós estamos falando aqui de um repertório para um pseudotema. Poderia vir aí a uberização do século XX, por exemplo. Poderia vir aí o processo de revolução industrial e suas consequências. N coisas podem aparecer, ou então pode aparecer a temática, como o coronavírus ou a pandemia alterou o cenário do trabalho no mundo e no Brasil. Pensando em N possibilidades, vamos começar a ter aqui um pouquinho de fundamentação. Olha que interessante. Como que nós podemos fundamentar este tema? Tá? Vamos pensar aqui em algumas perspectivas. Primeira perspectiva. Podemos citar aqui a Revolução 4.0. Professor, como assim? No cenário de tecnologia e mundo do trabalho, por que vamos citar a Revolução 4.0? Estou falando de trabalho remoto e coisas do tipo. É muito simples. A Revolução 4.0, o que ela vai proporcionar? Olha aqui. Ela vai proporcionar novas perspectivas, tá? No mundo do trabalho. E aí eu gosto de pensar no seguinte: nós estamos aqui pensando em
fundamentar um texto e como que eu posso usar a Revolução 4.0 na temática de tecnologias no cenário de pandemia, pensando no Brasil. Aí eu consigo trazer da Revolução 4.0 duas perspectivas que serão os meus argumentos que eu usarei como fundamentação no meu texto. Quais são eles? Este mundo do trabalho que vos falo, eu vou puxar aqui duas ideias centrais. Ideia 1. Já vem antes da pandemia a ideia de uberização do trabalho. Olha que eixo interessante para um primeiro argumento no seu texto. Ah, professor, o que a uberização do trabalho vai trazer de perspectivas? A uberização do trabalho, vou puxar aqui para você, guerreiro, 3 perspectivas, tá? Perspectiva 1. Nós podemos citar a informalidade. Então, olha o que vem acontecendo. A uberização do trabalho faz com que mais pessoas venham a estar trabalhando de forma informal. Ah, legal. O que mais que isso vai trazer pra gente? Aí vem. Ponto 2. Eu tenho mais trabalho. E quando eu falo mais trabalho, não é ampliação de cargos ou de vagas de emprego. É uma necessidade por trabalhar muito mais do que normalmente. Eu me torno patrão, mas eu preciso correr muito mais do que quando eu era empregado, tá? Elemento 3. Com a uberização do trabalho, tá? Nós vamos ter aqui uma diminuição das carteiras de trabalho. Então nós temos N possibilidades que estão sendo abertas, mas em contrapartida eu não tenho ali aquela instabilidade, eu não tenho ali aquela garantia trabalhista. Com esta ideia de uberização, o indivíduo vai ter novas perspectivas, novas possibilidades, mas em contrapartida, ele por ele mesmo. Qual é o autor que vai usar essa terminologia com grande primazia, tá? Nós temos aqui para fundamentar esta primeira tese o Adriano Gianturco. O Adriano Gianturco é o fundamentador desta ideia, desta terminologia de uberização do trabalho. Ah, professor, o que mais que eu posso trazer como elemento aqui? A ideia de autonomia profissional. E aí eu consigo fazer N relações. Como, por exemplo, na terminologia da uberização, eu preciso lembrar, e eu posso citar aqui, que nós estamos na época do app. E aí você consegue lembrar que a maior empresa de transporte do mundo não possui um sequer carro, o Uber. Ah, que legal, professor. Nós temos aplicativos de comida que ganharam muita projeção, em especial na época da pandemia. O iFood, por exemplo. Ah, isso traz perspectivas positivas? Traz. A geração dos aplicativos vão trazer para a gente a ideia de incubar novos projetos, e aí eu tenho um crescimento constante de mudanças no elo de trabalho. Esta nova formação de trabalho tem N ramificações, tem N possibilidades, e aí eu preciso entender que os novos empregos que irão surgir tirarão o espaço de muitos outros, mas também trarão novas possibilidades. Um exemplo bem clássico disso daqui, porque eu estou falando de um trabalho que pode ser feito de forma remota também. Vamos aqui para fundamentar a ideia, eu posso trazer a portaria remota,
que está tirando o emprego de porteiros. Por qual motivo? Porque eu consigo fazer o controle de centenas de milhares de casas e condomínios de uma central que está longe daquilo dali, abrindo portão, fechando portão, atenta com o alarme e tudo mais, e se der alguma novidade, eu envio as viaturas de patrulhamento. Olha que interessante. Abre essa perspectiva, tá? Mas agora nós vamos trazer o nosso segundo argumento, pensando na Revolução 4.0 e nas transições para o momento atual, para o cenário do Brasil. Ah, beleza, professor. Qual é a argumentação que nós teremos no nosso segundo grande argumento, que tem que ser o mais top? É o seguinte: o primeiro, vamos trabalhar a ideia de uberização. Legal. O segundo, vamos conceituar aqui o processo de evolução do trabalho. Professor, legal. Este processo de evolução do trabalho, pensando em Brasil contemporâneo, cenário de pandemia, né? Esta crise que nós estamos aí passando, o que nós podemos usar de grandes argumentos? Eu posso trazer como fundamentação aqui alguns autores, né? Autor 1, neste processo de evolução do trabalho, tá? Eu posso trazer uma citação sobre o liberalismo econômico, na perspectiva de Adam Smith. Exemplo, muitas pessoas nessa época de pandemia passaram a fazer marketing multinível, fazendo vendas, estimulando compras online para ganhar ali um percentual. Sistema de afiliações é uma perspectiva de abertura do liberalismo econômico. O liberalismo aplica-se a grandes empresas e também a pequenos empreendimentos. Legal. Eu posso trazer aqui, para a gente refletir, nesta mesma linha de transição, a concepção de teoria dos paradigmas mais a falseabilidade. Nesta teoria dos paradigmas e a falseabilidade, nós vamos pensar em Karl Popper e o senhor Thomas Kuhn. Professor, por que nós estamos pensando em teoria dos paradigmas e a falseabilidade nessa temática? Porque eu tenho que compreender que os paradigmas estão sendo reinventados, construídos e desconstruídos, e a tecnologia está evoluindo em ampla e larga escala. Ah, mas qual é o reflexo disso para a sociedade contemporânea? É muito simples. Estamos em vias de uma pandemia. A pandemia fez com que muitos profissionais deixassem o seu trabalho físico, a empresa, e transferisse tudo isso para o seio do seu lar. E aí eu consigo fazer uma relação contemporânea com um evento que está aqui neste momento. Qual é o evento? A capacidade de reinventar e trazer novas perspectivas políticas, econômicas, sociais e no que tange ao trabalho da sociedade. Olha que interessante, a evolução do trabalho aqui não se dá de forma sistêmica como a ideia de evolução da Revolução 4.0, passando pela primeira, segunda, terceira e quarta Revolução Industrial, mas se dá pelo imediatismo. Olha só, esta evolução do trabalho que nós estamos citando neste momento é aquela ideia do imediatismo. Nós tivemos que nos reinventar. E aí nós conseguimos trazer algumas perspectivas. Evolução educacional. A população brasileira que estuda de forma física é muito grande. Porém, mesmo os cursinhos físicos passaram aí para o universo remoto.
porque eu não posso estar em uma sala de aula. Então a gente criou a sala de aula. Um exemplo clássico, esta aqui é a sala de aula da minha casa. Eu não estou na sede do meu cursinho Professores de Elite, eu estou na casa do professor Heitor Ferreira. Olha que interessante. Então, o imediatismo. Aí eu posso trazer mais uma perspectiva deste processo de transição do trabalho. Olha só. A revolução tecnológica. Quantos profissionais não estão fazendo múltiplas funções? Que não eram dele, mas passaram a fazer por qual necessidade? Para conseguir atender a demanda, para conseguir evoluir. E aí eu começo a pensar esta evolução do trabalho, pensando em Brasil, que começou ali por vias de março, hoje nós estamos no meio de maio, nós temos grandes transições, grandes mudanças, e aí eu consigo trazer isso para o cerne da minha redação. E eu posso citar a falsibilidade ou os paradigmas de Popper para fundamentar isso. Ou então eu nem preciso citar os autores. Eu posso apenas abrir a perspectiva de que novas possibilidades de trabalho, ainda que informais e outras formais, foram sendo edificadas a fim do quê? A fim de atender a demanda e continuar prestando serviços. Então, nós estamos nos reinventando e isso fica um pouco mais latente no Brasil porque nós somos um país subdesenvolvido, então a nossa dificuldade é sempre muito maior, certo? Sabendo disso, nós temos aqui uma ideia bem geral, com duas citações clássicas para fundamentar o seu texto, e aí a gente pode pensar em abrir leques e opções de autores, como por exemplo, eu poderia trazer dentro dessa perspectiva um Zygmunt Bauman, com a ideia de modernidade líquida. Por que isso? Vamos jogar aqui do ladinho para você. Por que eu posso trazer a termologia de Bauman com a modernidade líquida? Por que encaixaria Bauman neste exemplo aqui? Também, Bauman, modernidade líquida. Por que eu conseguiria encaixar Bauman? A modernidade líquida diz que a população tem um potencial ímpar de se adequar às novas perspectivas. E é uma realidade. A adequação a novas perspectivas é uma latente necessidade do mercado. E eu estou falando de uma atualidade do Brasil 2020. Nós se adequamos, então nós estamos transitando, nós estamos remodelando, nós estamos nos reinventando. E aí eu consigo trazer também Bauman como modernidade líquida para argumentar o meu segundo argumento, que tem que ser o mais top do meu texto. E aí fica fácil você concluir sobre qualquer proposta. Nós temos aqui Popper, Kuhn, Bauman, Smith, aqui em cima, Adriano Jean Turco com a ideia de uberização. Temos um leque gigantesco, um contexto historiográfico, Revolução 4.0 para você citar ali na sua introdução de texto, e aí é só concluir. Só lembrando, quando for concluir o seu texto, procure ter uma conclusão mais sistêmica, mais direcionada, nada muito genérico. O genérico fica meio complexo. Procure direcionar bem claramente a sua perspectiva e aí é só correr para o abraço. Beleza, guerreiro? Fechamos aqui mais uma aula para você, aqui diretamente da minha casa. Espero ter contribuído um pouquinho. Um grande abraço e valeu!